Esta história pode mudar para sempre a forma como você vê as pessoas. Uma empregada que ninguém notava, uma noiva que achava que era dona do lugar e um único chute que mudou tudo diante de 300 testemunhas. Ninguém naquele salão de festa sabia quem eles realmente estavam olhando. Ninguém sabia o verdadeiro nome dela. Ninguém sabia o que ela costumava fazer antes de pegar um esfregão em vez de uma arma. Mas naquela noite, sob um lustre que valia mais do que a maioria das casas das pessoas, a verdade veio à tona da maneira mais inesperada possível. E quando tudo terminou, ninguém naquela sala jamais olharia para uma empregada da mesma forma novamente. Antes de começarmos, diga de onde você está assistindo e de qual país você é. Deixe nos comentários. Eu adoro ver até onde essas histórias chegam. A história de hoje é uma das mais emocionantes e satisfatórias que eu já compartilhei com vocês. É sobre orgulho, sobre ser subestimado e sobre um segredo tão bem escondido que até as pessoas mais próximas dela nunca desconfiaram de nada. Fique até o final, porque o que acontece naquele salão vai permanecer com você por muito tempo. Ela havia aprendido há muito tempo que a pessoa mais perigosa em uma sala geralmente é aquela que ninguém se dá o trabalho de olhar. O nome dela era Naomi Reyes. Tinha 29 anos e, no último ano, havia trabalhado como empregada na propriedade Whitmore, uma enorme mansão nos arredores de Boston que pertencia a uma das famílias mais ricas da Nova Inglaterra. Todos os dias ela usava um uniforme rosa e branco, mantinha o cabelo preso em um coque apertado e caminhava pelos corredores daquela mansão tão silenciosamente que, na maioria dos dias, era invisível. E era exatamente assim que ela gostava. Naomi tinha um passado que a maioria das pessoas jamais imaginaria apenas olhando para ela. Antes de usar um avental, ela usava um tipo diferente de uniforme. Antes de aprender a dobrar lençóis com precisão militar, ela aprendeu a se libertar do aperto de um homem em menos de 2 segundos. Ela havia passado 8 anos da sua vida treinando em uma disciplina que a maioria das pessoas só via em filmes. O tipo de treinamento que ensina você a permanecer calmo quando todos os outros estão em pânico, a ficar em silêncio quando todos os outros estão gritando e a permanecer imóvel até o exato momento em que você deixa de estar. Mas ninguém na propriedade Whitmore sabia de nada disso. Para eles, ela era apenas Naomi, a empregada quieta, aquela que nunca respondia mal, nunca reclamava e sempre deixava o café pronto às 6 da manhã. O homem da casa era Ethan Whitmore, 33 anos, herdeiro de um império imobiliário que seu pai havia construído do nada. Ethan não era como os outros homens ricos para quem Naomi havia trabalhado no passado. Ele era educado, lembrava o nome dela, dizia obrigado, mesmo quando não precisava. Às vezes, tarde da noite, quando a casa estava vazia, exceto pelos dois, ele caminhava até a cozinha e conversava com ela sobre seu pai, sobre a pressão de administrar uma empresa que ele nunca pediu para herdar e sobre como era solitário estar cercado por pessoas que só queriam algo dele. Naomi nunca fazia perguntas a ele, ela simplesmente ouvia. E, em algum momento, sem que nenhum dos dois tivesse planejado, aquelas conversas tranquilas de madrugada se tornaram a coisa mais verdadeira na vida inteira de Ethan. Mas Ethan estava noivo. O nome da sua noiva era Vanessa Sterling, 31 anos, uma mulher que havia crescido em um mundo de clubes exclusivos e jatos particulares, um mundo onde os funcionários existiam para serem vistos e não ouvidos. Vanessa era bonita da mesma forma que as capas de revistas são bonitas. Impecável, com traços marcantes e fria por baixo da superfície, se você olhasse com atenção suficiente. Desde o primeiro dia em que Naomi começou a trabalhar na propriedade, Vanessa deixou claro, sem nunca dizer diretamente, que considerava os funcionários inferiores a ela. Ela estalava os dedos em vez de dizer, com licença. Ela deixava bagunças de propósito só para ver outra pessoa limpá-las. Ela falava sobre os funcionários como se eles não estivessem a apenas 1 metro de distância. Naomi suportava aquilo. Não porque fosse fraca, muito pelo contrário, mas porque havia prometido a si mesma, depois de tudo o que aconteceu em sua antiga vida, que nunca mais usaria suas mãos a menos que fosse absolutamente necessário. Ela havia abandonado um mundo violento para construir uma vida pacífica. E uma vida pacífica significava engolir o próprio orgulho às vezes. Mesmo quando uma mulher como Vanessa Sterling olhava diretamente através dela como se ela nem existisse. O que Naomi não sabia era que Vanessa havia começado a perceber algo completamente diferente. A maneira como os olhos de Ethan ficavam mais suaves sempre que Naomi entrava em uma sala.
a maneira como ele ria um pouco mais facilmente perto dela, a maneira como ele parecia respirar de forma diferente na cozinha à meia-noite do que na sala de reuniões ao meio-dia. E Vanessa Sterling não era uma mulher que gostava de dividir atenção, principalmente não com os empregados. A festa de noivado estava marcada para acontecer dali a 3 semanas no grande salão de festas da propriedade. O mesmo salão onde os pais de Ethan haviam se casado 35 anos antes. 300 convidados. Senadores. CEOs. Famílias tradicionais e novos milionários. Todos reunidos em uma única sala brilhante. Vanessa estava planejando aquilo há meses, obcecada por cada detalhe, determinada a transformar aquilo no evento do ano. Ela não fazia ideia de que o maior momento daquela noite não seria planejado por ela. 2 semanas antes da festa, Naomi estava polindo talheres de prata na sala de jantar quando ouviu Vanessa falando ao telefone com uma amiga. Honestamente, eu nem sei por que Ethan ainda mantém ela por perto. Vanessa dizia, com a voz carregada daquele tipo de crueldade casual que as pessoas usam quando acham que ninguém importante está ouvindo. Ela é apenas uma funcionária. Se algum dia ela sair da linha, eu mandaria demiti-la em 5 minutos. Pessoas como ela não pertencem a salas como as nossas. Naomi não se abalou. Ela continuou polindo o mesmo garfo, devagar e com firmeza, seu rosto calmo como uma água parada. Mas, em algum lugar profundo dentro dela, uma parte de si mesma que ela havia enterrado há muito tempo começou silenciosamente a despertar. Ela pensou em sua antiga instrutora, uma mulher que a havia treinado desde os 16 anos e que costumava dizer: a pessoa mais barulhenta da sala raramente é a mais perigosa. O verdadeiro poder não precisa anunciar sua presença. Naomi terminou de polir o garfo, colocou-o delicadamente sobre a mesa e saiu da sala sem dizer uma palavra. Mas algo havia mudado. E, embora ela ainda não soubesse, o destino já estava preparando o palco para uma noite que mudaria tudo. Não apenas para ela, mas para todos que estivessem naquele salão quando os lustres fossem acesos, a música começasse a tocar e Vanessa Sterling cometesse o maior erro de sua vida. Porque em 3 semanas, Vanessa descobriria exatamente quem ela havia subestimado e descobriria na frente de todos. Alguns segredos não permanecem enterrados para sempre, especialmente quando o orgulho se recusa a deixá-los descansar. Os dias que antecederam a festa de noivado passaram rapidamente. A propriedade ficou movimentada com floristas, equipes de buffet e organizadores de eventos entrando e saindo, transformando o salão em algo saído de um conto de fadas. Os lustres de cristal foram polidos até refletirem arco-íris pelo chão de mármore. Os detalhes dourados foram renovados em cada arco do salão. Vanessa caminhava por tudo aquilo como uma rainha inspecionando seu reino, dando ordens, rejeitando sugestões e garantindo que cada detalhe refletisse a imagem que ela queria que o mundo enxergasse. Naomi trabalhou por mais horas durante aquelas 2 semanas, ajudando a preparar a casa para a chegada dos convidados. Ela não reclamou. Ela nunca reclamava. Mas algo havia mudado na forma como ela se comportava. Uma tranquilidade silenciosa que antes não existia. Como uma mulher que havia feito as pazes com uma decisão que ainda não tinha revelado em voz alta. Ethan percebeu. Ele sempre percebia coisas sobre Naomi que outras pessoas ignoravam. Você tem estado diferente ultimamente, ele disse certa noite, encontrando-a na cozinha depois que todos os outros já haviam ido dormir. A casa estava escura, exceto pela pequena luz acima do fogão. Tudo bem? Naomi levantou os olhos da xícara de chá que estava preparando. Apenas pensando em algumas coisas do meu passado, ela disse com sinceridade. Velhos hábitos, velhas promessas, boas ou ruins? Ela sorriu levemente. Acho que as 2 coisas. As coisas mais importantes geralmente são assim. Ethan queria perguntar mais, mas algo na expressão dela dizia para ele não insistir. Então, em vez disso, ele se sentou à frente dela, como sempre fazia. E por alguns minutos, os dois simplesmente ficaram ali, compartilhando o silêncio. 2 pessoas de mundos completamente diferentes que, de alguma forma, entendiam uma a outra melhor do que qualquer outra pessoa em suas vidas. Vanessa não sabe a sorte que tem de se casar com uma família que ainda tem pessoas como você cuidando dela. Naomi disse suavemente, quase falando consigo mesma. O maxilar de Ethan se contraiu levemente. Às vezes eu me pergunto se ela enxerga tudo isso da mesma forma que eu vejo. Naomi não respondeu. Não era lugar dela dizer o que realmente estava pensando. Enquanto isso, a suspeita de Vanessa crescia como um fogo queimando lentamente.
Ela começou a encontrar pequenos motivos para testar Naomi. Pedia que ela refizesse tarefas que já estavam perfeitamente feitas. Criticava coisas que não precisavam de críticas. Observava Naomi atentamente sempre que Ethan estava no mesmo ambiente. Ela não conseguia explicar por que aquela empregada em particular a deixava tão desconfortável. Não era exatamente ciúme. Era algo diferente. Uma estranha sensação persistente de que Naomi não era exatamente aquilo que parecia ser. Certa tarde, enquanto analisava antigos registros de reforma no escritório particular da propriedade, Vanessa encontrou algo estranho. Um arquivo de investigação de antecedentes, escondido em uma pasta antiga que o pai de Ethan havia guardado anos atrás, listava o histórico profissional anterior de Naomi. A maior parte era comum: referências, empresas de limpeza, algumas residências particulares. Mas uma linha chamou a atenção de Vanessa: um intervalo de 3 anos no histórico profissional logo depois que Naomi completou. Não, Vanessa não deu muita importância àquilo naquele momento. Ela simplesmente guardou aquela informação em sua mente como mais um motivo para não confiar nela. Ela não fazia ideia de que aqueles 3 anos desaparecidos continham a verdade sobre quem Naomi Reyes realmente era. Durante aquele período, Naomi havia treinado com um mestre instrutor de combate em uma academia particular, que não existia oficialmente nos registros, aprendendo uma disciplina de luta reservada para um grupo muito pequeno e extremamente dedicado de alunos. Um tipo de treinamento criado para trabalhos de proteção, defesa em curta distância e situações onde hesitar significava morrer. Ela era boa, mais do que boa. Sua instrutora uma vez disse que suas mãos eram mais rápidas do que os pensamentos da maioria das pessoas. Mas depois de um incidente que Naomi raramente permitia a si mesma lembrar, uma noite violenta que terminou com ela abandonando aquela vida completamente, ela fez uma promessa para si mesma: chega de lutas. Chega de violência. Ela queria uma vida tranquila, uma vida pacífica. O tipo de vida que a maioria das pessoas considera garantida. Tornar-se uma empregada não era um passo para trás para ela. Era uma escolha. Uma rebelião pacífica e consciente contra um mundo que um dia exigiu demais das suas mãos e muito pouco do seu coração. Mas a paz, ela estava prestes a descobrir, nem sempre dura para sempre. Especialmente quando outra pessoa decide testá-la. Na noite anterior à festa, Vanessa encurralou Naomi no corredor em frente ao salão de festas. A tensão entre as duas vinha crescendo há semanas e finalmente transbordou. Eu não sei que jogo você está jogando com meu noivo, Vanessa disse, com a voz baixa e afiada. Mas amanhã à noite, na frente de todos, você vai se lembrar do seu lugar. Naomi sustentou o olhar dela com calma. Eu nunca esqueci o meu lugar, Shirta. Sterling. Vamos ver, Vanessa respondeu antes de se virar e ir embora. Seus saltos ecoavam contra o chão de mármore como um relógio contando segundos. Naomi ficou sozinha no corredor por um longo momento, olhando para os lustres que estavam sendo pendurados acima do salão, brilhando como estrelas, esperando para cair. Amanhã à noite, 300 convidados encheriam aquele salão. Amanhã à noite, Vanessa Sterling tentaria humilhá-la diante de todos que importavam. E amanhã à noite, sem querer, Vanessa descobriria exatamente quem ela havia passado o último ano subestimando. Porque algumas pessoas não levantam a voz quando são ameaçadas. Eles simplesmente esperam. Ninguém naquele salão esperava que a noite terminasse com uma mulher voando pelo ar. A festa de noivado era tudo o que Vanessa havia sonhado. O salão brilhava sob milhares de pequenas luzes. Quartetos de cordas tocavam suavemente em um canto, e o champanhe fluía como se a própria noite fosse feita de ouro. 300 convidados enchiam o espaço. Parceiros de negócios, pessoas da alta sociedade, parentes distantes e alguns repórteres cobrindo o maior evento social da temporada em Boston. Naomi trabalhava silenciosamente entre a equipe do buffet, carregando bandejas, enchendo taças e permanecendo invisível, como sempre fazia. Ela havia prometido a si mesma que passaria pela noite com calma, profissionalismo e sem dar a Vanessa a satisfação de ver uma única reação. Ela quase conseguiu. Por volta das 21 horas, quando os brindes começaram e Ethan estava na frente do salão com uma taça de champanhe na mão, Vanessa viu Naomi passando perto da pista de dança com uma bandeja de bebidas. Algo dentro dela se rompeu. Talvez fosse o champanhe. Talvez fosse a maneira como os olhos de Ethan haviam se voltado para Naomi apenas alguns segundos antes, durante seu discurso.
suavizando daquela forma familiar que Vanessa havia aprendido a odiar. Talvez fosse simplesmente meses de ressentimento, finalmente transbordando diante da única plateia que Vanessa realmente se importava em impressionar. Todas as pessoas que ela queria conquistar. Seja qual fosse o motivo, Vanessa atravessou o salão rapidamente, seus saltos ecoando contra o mármore, e arrancou a bandeja das mãos de Naomi, fazendo as taças caírem e quebrarem no chão diante de centenas de convidados chocados. A música parou. O salão ficou em silêncio. Quer saber? Vanessa disse em voz alta, sua voz ecoando por todo o salão. Cansei de fingir que você é apenas uma funcionária. Todos perceberam a maneira como você olha para o meu noivo e a maneira como ele olha para você. Então vamos resolver isso agora, na frente de todos, já que aparentemente você acha que pertence a este mundo. Naomi permaneceu completamente imóvel. Sua expressão continuava calma, apesar da multidão de olhares agora fixos nela. Certa. Sterling, acho que deveríamos conversar em particular. Não! Vanessa respondeu bruscamente. Eu quero que todos vejam exatamente o que você é. E então, sem aviso, Vanessa a empurrou, com força, com as duas mãos contra os ombros de Naomi. O tipo de empurrão feito para humilhar, para fazer uma empregada tropeçar diante da multidão mais rica de Boston. Mas o que Vanessa não esperava era que Naomi não cambaleasse nem um pouco. Ela apenas mudou o peso do corpo, absorvendo o impacto com facilidade. Seus pés permaneceram firmes, como se ela tivesse sido feita para estar exatamente naquele lugar. Uma onda de confusão passou pelo público. Vanessa, envergonhada e agora furiosa porque seu momento dramático não havia acontecido como ela imaginava, atacou novamente. Dessa vez, com um tapa de mão aberta direcionado diretamente ao rosto de Naomi. Mas ele nunca chegou a atingir. Em menos de meio segundo, algo dentro de Naomi mudou. 8 anos de treinamento enterrado surgiram à superfície em um único movimento suave e controlado. Ela segurou o pulso de Vanessa no ar, redirecionou o impulso e, em um movimento fluido que parecia quase uma coreografia, tirou Vanessa do equilíbrio e a lançou pelo ar. Seus saltos de grife deixaram completamente o chão de mármore enquanto gritos de surpresa explodiam pelo salão. O tempo pareceu parar. 300 convidados assistiram em silêncio absoluto enquanto Vanessa Sterling, herdeira, socialite e futura noiva, ficou suspensa no ar por um segundo impossível antes de pousar com segurança. Controlada, sem se machucar, mas completamente humilhada. No centro da pista de dança, diante de todos que ela sempre quis impressionar. Naomi ficou parada acima dela, respirando calmamente, com uma expressão impossível de ler. O uniforme rosa e branco que ela usava parecia quase absurdo ao lado do nível de habilidade que acabara de demonstrar. Ethan permaneceu congelado perto da frente do salão, ainda segurando sua taça de champanhe, olhando para Naomi como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Vendo de verdade. Vanessa se levantou desesperada, com a maquiagem borrada pelas lágrimas, o vestido desarrumado e a humilhação queimando em seu rosto. « O quê? O que você é? » Ela gaguejou, olhando para Naomi como se estivesse diante de uma desconhecida. O salão inteiro aguardava sem respirar pela resposta. Naomi olhou ao redor para aquele mar de rostos chocados, para os lustres brilhando acima dela, para a expressão surpresa de Ethan e, finalmente, voltou o olhar para Vanessa, ainda caída no chão diante de todos. « Meu nome é Naomi Reyes, » ela disse em voz baixa. Sua voz era firme o suficiente para atravessar o salão silencioso. Antes de ser uma empregada, passei 8 anos treinando defesa em combate próximo com uma das instrutoras mais respeitadas do país. Eu abandonei aquela vida porque queria paz, não poder. Eu nunca quis que ninguém soubesse. Eu nunca quis que isso acontecesse. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Vanessa. Mas eu não vou ser humilhada na frente de centenas de pessoas simplesmente porque alguém decidiu que eu não era importante o suficiente para receber o mínimo de respeito. O silêncio que veio depois pareceu durar uma eternidade. E, em algum lugar dentro daquele silêncio, 300 pessoas ricas e poderosas que passaram a vida inteira ignorando pessoas como Naomi Reyes finalmente entenderam algo que jamais esqueceriam. Você nunca sabe realmente quem alguém é apenas pelo uniforme que essa pessoa veste. O que aconteceu depois naquele salão seria comentado por anos. Não por causa do que Naomi fez, mas por causa do que ela escolheu fazer depois.
Por um longo momento, ninguém se moveu. Vanessa permaneceu no chão, humilhada diante das mesmas pessoas que havia passado meses tentando impressionar. Os repórteres no fundo do salão trocaram olhares surpresos, já imaginando a história que escreveriam no dia seguinte. Ethan finalmente colocou sua taça de champanhe sobre uma mesa e atravessou o salão, passando pela sua noiva atordoada sem dizer uma palavra. Então se ajoelhou ao lado de Naomi. Não por preocupação com a briga, mas por algo que, para todos que assistiam, parecia muito com admiração. Naomi, disse ele em voz baixa, por que você nunca me contou? Os olhos de Naomi suavizaram, a dureza dos últimos segundos desaparecendo e dando lugar a algo muito mais vulnerável. Porque no momento em que as pessoas descobrem do que você é capaz, elas deixam de enxergar quem você realmente é. Eu queria ser vista primeiro como uma pessoa, não como uma arma. Atrás deles, Vanessa finalmente se levantou do chão, ajustando seu vestido amassado com as mãos trêmulas. A humilhação rapidamente se transformou em raiva. Isso é inacreditável! Ela cuspiu, apontando um dedo trêmulo para Naomi. Ela acabou de me agredir. Chamem a segurança. Mandem prendê-la. Mas algo extraordinário aconteceu em seguida. Algo que ninguém naquele salão, principalmente Vanessa, esperava. Um homem idoso próximo à frente da multidão deu um passo à frente. Era Harold Whitmore, avô de Ethan, 91 anos, o homem que havia construído a fortuna da família do zero e que raramente falava em público nos últimos anos. Sua voz, embora frágil, carregava um peso que silenciou imediatamente o salão inteiro. Eu vi tudo, Harold disse, apoiando-se em sua bengala com os olhos ainda afiados apesar da idade. Essa jovem não atacou ninguém. Ela se defendeu de uma agressão com um controle impressionante diante de 300 testemunhas. Se alguém deveria estar preocupado com as consequências desta noite, Shirta. Sterling, não é ela. O rosto de Vanessa ficou pálido. Harold virou-se para Naomi, observando-a com um respeito completamente novo. Moça, em todos os meus anos de vida, nunca vi um controle como esse. Você poderia ter machucado ela gravemente, mas escolheu não fazer isso. Isso me diz mais sobre o seu caráter do que qualquer currículo poderia dizer. Murmúrios de concordância se espalharam pelo público. Vários convidados que haviam testemunhado a crueldade de Vanessa com os funcionários durante aqueles meses, pequenos comentários aqui, gestos de desprezo ali, começaram a concordar com a cabeça e trocar olhares de compreensão. A máscara que Vanessa havia usado com tanto cuidado durante anos finalmente caiu, e todos naquele salão viram exatamente o que havia por baixo dela. Ethan levantou-se lentamente, virando-se diretamente para Vanessa. Sua expressão misturava decepção e clareza, como se uma névoa finalmente tivesse desaparecido de seus olhos. Eu acho, disse ele calmamente, que precisamos conversar. Não amanhã. Não na próxima semana. Agora. Ethan, você não pode estar falando sério, Vanessa disse, com a voz quebrada pela incredulidade. Você está escolhendo a empregada em vez de mim, na frente de todo mundo. Eu não estou escolhendo ninguém, Ethan respondeu. Sua voz permanecia firme, apesar da emoção por trás dela. Eu finalmente estou enxergando com clareza. Passei o último ano me apaixonando pela bondade de alguém, pela paciência de alguém, pela força de alguém. E eu estava com medo demais para admitir isso, até para mim mesmo, porque parecia complicado. Mas você acabou de mostrar para todos nesta sala exatamente quem você é, Vanessa. E não é alguém que eu reconheço mais. O salão permaneceu completamente silencioso. 300 convidados testemunhavam algo muito mais real do que qualquer festa de noivado que já haviam presenciado. Uma verdade se revelando em tempo real, crua e sem roteiro, diante das pessoas mais poderosas de Boston. Vanessa olhou ao redor para a multidão, procurando apoio, compaixão, qualquer pessoa que pudesse defendê-la. Ela não encontrou ninguém. Em vez disso, encontrou dezenas de rostos que silenciosamente haviam desaprovado seu comportamento por muito tempo e que finalmente se sentiam livres para demonstrar isso. Sem dizer mais uma palavra, Vanessa virou-se e saiu furiosa do salão, seu vestido arrastando pelo chão, seus saltos ecoando contra o mármore até que as grandes portas se fecharam atrás dela. O silêncio que veio depois parecia diferente daquela vez. Não era de choque, era estranhamente tranquilo, como se o salão inteiro tivesse prendido a respiração por meses e finalmente tivesse recebido permissão para respirar novamente. Ethan voltou para Naomi,
que permanecia em silêncio no meio dos destroços das taças de champanhe quebradas e das pétalas de rosas espalhadas pelo chão, parecendo de repente muito humana, apesar de tudo que aquela sala havia acabado de testemunhar. Eu sinto muito que você tenha passado por isso, ele disse suavemente. Naomi balançou a cabeça devagar. Eu não sinto muito que tenha acontecido. Sinto muito que tenha demorado tanto para a verdade aparecer. Ao redor deles, algo inesperado começou a acontecer. Um por um, os membros da equipe da casa que haviam permanecido em silêncio ao longo de todo o evento, posicionados discretamente pelas paredes, começaram a se aproximar. Um jardineiro, um cozinheiro e 2 outras empregadas que haviam trabalhado ao lado de Naomi durante meses. Eles a cercaram, não por pena, mas por uma silenciosa solidariedade. O tipo de ligação que só nasce entre pessoas que entendem como é se sentir ignorado. Harold Whitmore levantou sua taça lentamente, sua voz envelhecida atravessando o salão pela última vez. "A Naomi Reyes", disse ele. "Uma mulher que nos lembrou esta noite que a verdadeira força não está em exigir respeito em voz alta. Está na maneira graciosa como você conquista esse respeito, mesmo quando o mundo se recusa a oferecê-lo primeiro." As taças se ergueram por todo o salão. Até o quarteto de cordas, ainda parado no canto, abaixou seus instrumentos em uma demonstração silenciosa de respeito. Ninguém naquela sala jamais esqueceria o que aconteceu naquela noite. Mas a parte mais importante da história de Naomi ainda não havia acontecido. Às vezes, o final mais poderoso não é sobre vingança. É sobre aquilo que você escolhe construir depois que tudo desmorona. Nas semanas seguintes à festa de noivado, a história do que aconteceu no Salão Whitmore se espalhou rapidamente. Não através de revistas de fofoca ou blogs de escândalos, mas pelo respeito sincero e silencioso de todos que haviam presenciado aquilo pessoalmente. O noivado de Vanessa Sterling com Ethan Whitmore foi oficialmente cancelado poucos dias depois, anunciado de forma discreta, sem drama e sem que ninguém fosse publicamente culpado. A própria Vanessa acabou deixando Boston completamente, mudando-se para Nova York para recomeçar longe dos sussurros que a acompanhavam por onde quer que fosse. Naomi esperava ser demitida. Pela sua experiência, quando a ordem cuidadosamente construída do mundo dos ricos é interrompida, raramente são os poderosos que pagam o preço. Mas Ethan a surpreendeu mais uma vez. "Você não vai a lugar nenhum", ele disse simplesmente, alguns dias depois da festa, encontrando-a na cozinha como sempre fazia. "A menos que você queira." Esta casa nunca pareceu tão verdadeira quanto naquela noite. Nos meses seguintes, algo silenciosamente bonito começou a acontecer. A amizade entre Ethan e Naomi, construída com paciência ao longo de 1 ano de conversas noturnas e compreensão silenciosa, lentamente se transformou em algo que nenhum dos dois esperava, mas que ambos secretamente desejavam. Não houve pressa, não houve declarações dramáticas. Apenas 2 pessoas que finalmente pararam de fingir que não enxergavam uma a outra de verdade. Mas a mudança mais significativa não tinha nada a ver com romance. Naomi usou a visibilidade inesperada que recebeu para algo muito mais importante do que a própria história. Ela procurou um centro comunitário local em Boston que trabalhava com jovens meninas de origens difíceis. Meninas que haviam crescido sentindo-se invisíveis, ignoradas e subestimadas, assim como ela um dia havia se sentido antes de descobrir sua própria força. Com o apoio de Ethan, ela criou um programa de defesa pessoal e desenvolvimento de confiança, ensinando aquelas meninas não apenas a se protegerem fisicamente, mas também a se posicionarem com uma dignidade silenciosa e inabalável em um mundo que muitas vezes tentava fazer com que elas se sentissem pequenas. "Você não precisa ser barulhenta para ser forte", ela disse à sua primeira turma de 12 meninas que a observavam com os olhos atentos. "Você não precisa da permissão de ninguém para ter importância. A verdadeira força é saber exatamente quem você é, mesmo quando o mundo inteiro tenta convencer você do contrário." Uma das meninas, uma tímida garota de 13 anos chamada Camila, ficou depois da aula certa noite e perguntou baixinho: "Você ficou com medo naquela noite, na frente de todo mundo?" Naomi pensou honestamente antes de responder. Eu não tinha medo do que ela poderia fazer comigo. Eu tinha medo do que aconteceria se eu permanecesse em silêncio mais uma vez. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer não é revidar. É finalmente se recusar a diminuir a si mesma apenas para deixar outra pessoa confortável.
Camila sentiu lentamente, algo mudando por trás dos seus olhos. A mesma pequena chama silenciosa que Naomi lembrava ter sentido muitos anos antes que a vida a ensinasse o quanto aquela chama poderia se tornar poderosa. Um ano depois, o Salão Whitmore recebeu outro evento. Dessa vez, mais tranquilo. Menor, mais íntimo. O casamento de Ethan e Naomi. Não havia grandes espetáculos com 300 convidados, nem demonstrações exageradas de riqueza. Apenas amigos próximos, família, funcionários da casa que haviam se tornado como uma família e as 12 meninas do programa de Naomi sentadas orgulhosamente na primeira fila, observando a mulher que havia ensinado a elas como era a verdadeira força. Harold Whitmore, agora com 92 anos, levantou-se para fazer um brinde. Sua voz estava frágil, mas cheia de carinho. Eu vi esta família construir impérios, ele disse, sorrindo para Naomi e Ethan, que estavam juntos. Mas nunca vi ninguém construir algo tão valioso quanto aquilo que esta mulher construiu. Uma sala cheia de pessoas que finalmente entendem que dignidade nunca esteve relacionada ao uniforme que você veste. Estava relacionada ao coração que existe por baixo dele. O salão explodiu em aplausos, com as taças erguidas. Os mesmos lustres que haviam testemunhado uma humilhação um ano antes agora brilhavam calorosamente sobre algo completamente diferente. Cura, crescimento e uma alegria tranquila, conquistada com merecimento. E em algum lugar naquela multidão, Naomi olhou ao redor para tudo que sua vida havia se tornado. Não porque ela lutou para chegar até ali, mas porque finalmente permitiu que as pessoas a vissem exatamente como ela era. Aqui está a verdade que esta história deixa para nós. Nunca presuma que conhece toda a história de alguém apenas pelo papel que essa pessoa ocupa na sua vida. A pessoa mais silenciosa da sala pode carregar a força mais profunda que você já testemunhou. Respeito não é algo que você deve oferecer apenas aos poderosos. É algo que cada ser humano merece, simplesmente por ser humano. Se esta história tocou seu coração hoje, se ela lembrou você de que a bondade e a força silenciosa sempre superam a crueldade no final, então deixe seu like, inscreva-se no canal para nunca perder uma história como esta novamente e compartilhe com alguém na sua vida que precisa ouvir hoje que essa pessoa tem valor exatamente como é. Obrigado por assistir. E lembre-se, o mundo está cheio de Naomi silenciosas. Trate todas as pessoas com o respeito que elas merecem, porque você nunca sabe verdadeiramente a força que alguém carrega por baixo da superfície.